Bom, pessoal, vou fazer um vídeo rapidinho aqui, tá? Não queria perder essa oportunidade. Eu tô com a rinite atacada aqui, fiquem calmos, eu acho que não é coronavírus, beleza? Mas realmente eu tô um pouco mal, assim, diria até bastante, mas tô melhorando. Tenho estudado já como que eu vou fazer aquele vídeo, né, sobre democracia, já li vários textos a respeito do assunto. E vai sair daqui alguns dias, 1 ou 2 dias. Mas hoje eu queria falar novamente, né, sobre política, novamente aí sobre bolsonarismo. O pessoal já tá enjoado, mas aguentem firme aí, tá? Porque pra mim é inadmissível ver tudo isso e não falar nada, certo? Então assim, sexta-feira ou sábado, até coloquei aqui já na minha página do Facebook, Filosofia e História Socan, nome da minha página, tá? Se você quiser me seguir lá e dar uma conferida, pode ir, porque tem bastante coisa que eu posto lá e que eu não falo aqui no canal, né? Então assim, mais ou menos de sexta ou sábado eu postei no WhatsApp, num grupo do WhatsApp, de maneira, claro, despretensiosa, né? Que o Bolsonaro poderia, na verdade, ter uma jogada, uma sacada aí, né, na relação quanto a colocar o Ramagem como chefe da Polícia Federal. Que isso poderia, enfim, ser uma estratégia para driblar, certo? Possíveis contratempos de decisões, digamos assim, monocráticas por parte do STF, né? Bom, recentemente Bolsonaro colocou Rolando de Souza, não é Rolando Lero, tá? Rolando Alexandre de Souza, alguma coisa assim, para ser o novo chefe da Polícia Federal. E por coincidência, tá? Porque a gente sabe que o Bolsonaro é o santo do pau oco. Por coincidência, Rolando de Souza é meio que um amigão do peito, né, do Ramagem. Poderíamos dizer até um braço direito do dito cujo. Portanto, podemos fazer a relação aqui de que ele é amigo também da família do Bolsonaro. E fica a pergunta, seria essa uma nova prevaricação? Fica a questão aí, é uma pergunta que eu estou fazendo. E a partir dessa pergunta, eu formulo a hipótese que eu tinha feito lá no grupo do WhatsApp, que é a seguinte. E se da relação Moro e Bolsonaro, tudo na verdade não fora, enfim, uma estratégia do próprio capiroto? Explico aqui. Primeiro, Bolsonaro se apercebeu durante todo o ano passado que o Moro seria uma pedra de tropeço. Porque, assim, inicialmente o Moro era bom para o Bolsonaro, lógico, né? Ter o Moro no seu governo traria legitimidade para si e ganharia grande apoio político. Só que o Bolsonaro teve alguns contratempos com seus filhos, se é que vocês me entendem. E aí, número 2, né? Mandar o Moro embora, porém, seria um tiro no pé. Seria um trauma para os eleitores do Bolsonaro. O Bolsonaro chegar um dia, assim, do nada e falar, olha, tô mandando o Moro embora, tá ok? Seria muito esquisito, seria extremamente traumático. Mas tá mandando embora por quê? Né? Ainda mais que o Moro poderia dar língua nos dentes ali e fazer exatamente o que ele está fazendo hoje. Aí você pode pensar, então a sua hipótese, será que tem alguma validade? Já que o Moro está fazendo exatamente o que faria se fosse mandado embora? Calma lá, você vai ver ainda. Terceiro aspecto aqui, ó. A investigação da PF, porém, já estaria batendo as portas do clã Bolsonaro invariavelmente. Isso realmente está acontecendo, né? Quarto, assim, Bolsonaro cozinha o Valeixo, isso aí já estava acontecendo há bastante tempo. Sabe aquela coisa de você pegar um sapo e jogar ele na panela com água fria ainda, tá? Você pega o sapo, vamos supor que você costume comer carne de sapo, sei lá, cara. Jogou o bicho ali e aí deixa o fogo baixo no fogão e a água vai esquentando gradativamente. Bom, se você pegasse o sapo e jogasse na água fervendo, ele pularia, ele conseguiria fugir, né? Seria um grande choque. Mas se você deixar aquela coisa acontecendo de uma maneira bem gradual, lenta e gradual, do Valeixo e do Bolsonaro, por alguns meses, imagino, aquela coisa não vai ter muito escândalo. Mas ele foi cansando, né? Essa é a acusação do Moro referente ao Bolsonaro. Bolsonaro foi cansando o Valeixo, que seria o ex-chefe da Polícia Federal. Até que o Valeixo pedisse arrego. Ou seja, admitisse que iria sair, ou enfim, aceitasse isso. Na verdade, o Bolsonaro tem essa prerrogativa, como presidente da República, de tirar o Valeixo, né? Todo mundo sabe disso. Bom, e de tirar, enfim, o chefe, ou seja, o diretor da Polícia Federal. Mas num dado momento, ele, Bolsonaro, aproveitando a crise pandêmica, que ainda está acontecendo, tá? Teve manifestação do Bolsonaro ontem. Do Bolsonaro não, né? Dos apoiadores do Bolsonaro ontem. Mas a pandemia ainda existe, tá bom? Bom,
O presidente arbitrariamente manda o diretor da PF embora, como ele já fez em várias outras ocasiões, para quem se mostrou a ele como pedra de tropeço, já sabendo que tal coisa escandalizaria o Moro. Eu não estou dizendo que isso foi assim mesmo. Vocês entenderam que eu estou fazendo apenas uma ilação, tá? Vamos supor isso. Eu estou fazendo um exercício aqui, tá? De pensamento. Vamos supor que a intenção do Bolsonaro fosse, de fato, escandalizar o Moro, para que o Moro também pedisse arrego, já que o Moro se mostrava alguém com escrúpulos demasiados que poderiam atrapalhar, né, aquela certa flexibilidade do Bolsonaro, digamos assim. Bom, em quinto lugar, era exatamente isso que o Bolsonaro queria. Porém, o Moro, quando ele sai atirando para todo lado, né, que a gente já viu aí, causando ainda aquele trauma que o Bolsonaro supostamente quereria evitar, certo? E o Bolsonaro queria evitar esse trauma em vista de simplesmente, sem mais nem menos, pegar e mandar o cara embora. Não, eu não posso fazer isso, porque senão tira no meu pé. Então ele continua fazendo aquela jogada de morde e assopra, como ele sempre faz, não é novidade para ninguém. Só que agora ele faz isso de uma maneira muito específica, ele faz isso com o próprio Moro, tá? Ele morde o Moro, aí ele elogia o Moro. Aí depois ele morde de novo, dá uma bronca no Moro, daí ele elogia o Moro para a imprensa. E assim vai, sucessivamente, dissimulando, né? O jogo da ondinha, né? Você vai dissimulando para cima, para baixo, para cima, para baixo, vai cansando o peão. Olha só, né? Se isso é intencional, é maquiavélico. Mas enfim, estamos supondo aqui. Bom, se foi assim mesmo, tudo enfim estaria calculado. Se eu tirar o Valeixo, o Moro, que é uma pedra de tropeço, se escandaliza e ele mesmo pede demissão. Tudo muito previsível. Sexto lugar, eis a estranha atitude do Bolsonaro. Ele continua se fazendo de estúpido, porque falar errado, falar português errado, né, vestir camisa de time de futebol, aparecer em live com o povão, etc e tal. É uma atitude que não atrai muitos adversários intelectuais, porque todo mundo que olha para o Bolsonaro o subestima, né, dizendo esse cara é um porqueira, né, não vale a pena nem querer discutir com ele. Mas será que é assim mesmo? A gente ainda vai repensar isso ao final, tá, desse vídeo. Bom, e na maior cara de pau, o Bolsonaro escolhe o Ramagem, né, à luz, inclusive, das acusações do próprio Sérgio Moro. Olha a ousadia do Bolsonaro. Ele diz, eu vou escolher o Ramagem mesmo, foda-se. Ramagem que deve dar bem. Que não deixa de ter o aval de muitos que estão próximos dele, de um cara que mostra competência naquilo que faz, e certa honestidade, porque até então o Ramagem não foi pego, nenhum tipo, ou deflagrado, em nenhum tipo de corruptela. Bom, mas o Ramagem, ele é, coincidentemente, amigo da família Bolsonaro, ok? E assim, o Bolsonaro coloca o Ramagem na diretoria da PF. E aí que a gente tem o pulo do gato, ponto 7 aqui, ó, que talvez Bolsonaro tenha se antecipado, porque ele supostamente já poderia saber que o Supremo Tribunal Federal, na figura do senhor Alexandre de Moraes, iria agir em via de vetar a sua escolha, dadas as acusações do Sérgio Moro, que foram anteriores. E aí o que acontece? Hoje, segunda-feira, a gente sabe que temos aí o diretor da PF, que é este mesmo Rolando Alexandre de Souza. E aí saiu uma notícia agora, né, se não me engano, da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, olha só. Novo diretor-geral da Polícia Federal, claro, decide trocar chefe da PF lá do Rio de Janeiro. Por quê? Porque esse chefe da PF lá do Rio de Janeiro era o cara que estava com um foco maior em termos de investigativos sobre a família Bolsonaro. Cara, essa notícia é quente, isso saiu nos jornais, mas podem ter viradas de mesa, isso é comum na imprensa, né? Ele soltou a notícia, mas tem detalhes que não foram especificados ali, então eu não quero ser leviano aqui com esses dados, mas se isso aqui realmente for, como está descrito no título, se for de fato o que está repassado aqui no artigo, você pode ter certeza que o Bolsonaro, ele não é tão burro assim como a gente pensa, sinceramente. Mas ainda, enfim, né, no campo da ilação aqui. Agora, o que acontece é que, para dar aval a essa hipótese que eu estou repassando a vocês, a gente teria que admitir que o Bolsonaro é inteligente. Isso, para algumas pessoas, é muito complicado admitir. O Bolsonaro é inteligente, não sei se dá para dizer uma coisa dessa, né? Mas, no mínimo, ele tem
apoio de pessoas inteligentes, estrategistas, tá? Porque se isso for coincidência, pode ter sido também, são apenas possibilidades que eu estou colocando para vocês, mas se foi fruto de estratégia, foi muito bem pensada. Eu estava me lembrando num vídeo que eu fiz aqui sobre o Maquiavel Pedagogo, né? O nome desse vídeo que eu fiz são 13 técnicas de manipulação globalista. Só que eu acabei caindo um pouco na tendenciosidade do próprio livro do Pascal Bernardin, aliás, né? Pelo fato do livro se focar muito na ideia de que isso é uma técnica que só possa ser usado, né, por aqueles que têm interesses escusos quanto a minar, né, a soberania dos países alvos e, enfim, né, defender certo globalismo. E pensando aqui com os meus botões, bom, isso pode ser aplicado em qualquer lugar, né, esse tipo de técnica de manipulação, inclusive no governo brasileiro. E aí eu estava me lembrando, por exemplo, da técnica 5 que eu listei aqui, foram 13 técnicas, né? E a 5 se refere à técnica porta na cara. Então, o esquema se resume da seguinte forma. Olha só o que o Bernardin diz. Porta na cara, técnica complementar à precedente, que é o pé na porta. Se vocês quiserem ver, assistam lá o vídeo. A porta na cara consiste em apresentar de início um pedido exorbitante. Vamos colocar assim, um pedido absurdo, que naturalmente será recusado. O Supremo recusou, certo? No caso aí de colocar o Ramagem. Bom, depois do que se formula em segundo pedido, aí sim, aceitável. Aí ele vai falar aqui, né? Em uma experiência clássica, solicitaram alguns estudantes que acompanhassem por 2 horas um grupo de jovens delinquentes em uma visita ao zoológico. Bom, então a proposta em si, ela é absurda. Formulado diretamente, essa solicitação obteve somente 16,7% de aceitação. No entanto, aí que está a questão. Colocando-a após um pedido exorbitante, a taxa elevou-se para 50%. Então vamos supor assim, você usaria drogas com aquele grupo de delinquentes, porque eles estão ali com drogas, né, na bolsa, no casaco, etc. Aí você vai dizer, jamais faria isso. Uma pessoa comum, um cidadão comum que está andando pela rua, né? Mas aí o cara faz outra pergunta. Tudo bem, você não faria isso. Mas você visitaria o zoológico com esse grupo de pessoas, que no caso, obviamente, são delinquentes? Aí as pessoas, por conta, né, da estratégia dessa técnica, boa parte delas disse que sim. Muito mais do que se essa pergunta fosse feita em primeiro lugar e não em segundo, né? Daí a diferença. Se a pergunta é feita em primeiro lugar, 16,7% das pessoas somente aceitaria. Mas se a pergunta é feita depois que é feita uma proposta muito mais absurda, aí ela se torna, por incrível que pareça, mais aceitável. E aí o Bernardo continua dizendo aqui, naturalmente, um pé na porta ou um porta na cara podem ser úteis para se extorquir um ato custoso, o qual, por sua vez, consistirá em um ato aliciador. Com tal expediente, é possível obter comprometimentos cada vez mais significativos. Essa técnica de bola de neve é efetivamente aplicada. Ora, será que não é exatamente isto que nós estamos vendo nas atitudes do senhorito Bolsonaro? Então, eu vos remeto ao meu vídeo 13 técnicas de manipulação globalista baseadas na obra Maquiavel Pedagogo, que é... Ou então você lê no livro, tá? Se você quiser ler no livro também, então tanto faz. Que tá lá no capítulo 1, tá? Desse livro aí. Eu tava me lembrando, inclusive, de outro livro que eu até postei lá no Face. Eu vou dar uma lida nessa postagem do Face que eu fiz aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu só abrir ela aqui. É sobre aquela questão do... E daí? Pessoas morrem mesmo. Né? As palavras do poeta Bolsonaro. E eu tinha dito aqui o seguinte, né? Eu fiz esse comentário também no Twitter. Se vocês quiserem me seguir no Twitter, também fiquem à vontade. No Twitter eu tenho só 60 seguidores, então eu geralmente falo aos ventos ali, né? As frases soltas aos ventos. Ninguém fala nada porque, né, não chega até as pessoas, mas enfim. Bom, mas aqui no Face eu disse, quanto à frase do Bolsonaro, né? Aqui temos que considerar 2 coisas, fala e ato. A primeira fala, que é, e daí? Eu nem lembro como é que ele falou mesmo, as pessoas morrem, alguma coisa assim, mas vocês já sabem. Bom, a primeira fala é ato falho. Ou quem sabe uma tática, vai saber. E segue-se do que o Bolsonaro faz em ato. Porque o que o Bolsonaro fala, não necessariamente ele faz, né? A gente já viu isso em várias ocasiões, aí, principalmente nessa coisa de AI-5 aí. Uma hora é AI-5, outra hora é negociação com o Centrão. Bom,
Por que existe essa suposta contradição? Simplesmente porque ele está atirando para todos os lados. O que der certo, ele faz. Se não tem apoio das Forças Armadas para fazer nenhum troço de AI-5, então, ele não vai fazer, caralho. É simples assim. Então, a primeira fala é um ato falho daquilo que era a intenção real dele. E daí? E daí, foda-se. É basicamente isso. Ele não tá se fudendo para quem tá morrendo por coronavírus, né? E a segunda fala, quando ele enfim lamenta, porque de fato a imprensa tem cortado essa parte aí, o Bolsonaro ele continua no diálogo ali com a imprensa, e depois ele diz, não, beleza, eu lamento sim, normal, tá, blá, 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 blá. Perceba bem, sempre que o Bolsonaro se lamenta, é porque ele está tentando se proteger ou se defender, né? Todo lamento do Bolsonaro, alguém ou alguma vítima, é em vista de lavar as mãos, ou seja, se desculpar a si mesmo. E isso, portanto, é remediação. E segue a tentativa de driblar o verdadeiro sentimento narcisista que ele tem, do deixar morrer, e vamos trabalhar, porque esse é o lema do Bolsonaro. Deixa morrer, porra, tá ok? Vamos trabalhar, tá ok? Eu sou a favor de voltar a trabalhar, óbvio, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode ficar em quarentena o tempo todo. Mas o modo como se faz isso tem que ser de uma forma planejada, certo? E tem que estar dentro do aval dos próprios dados da realidade. Só que se você não faz testes massivos, você não sabe onde que a gente está em relação a esse suposto pico do contágio. Então fica tudo muito complicado, cara. A gente sabe que o Taishi ele só está enchendo linguiça ali no governo no Ministério da Saúde. Ele está fazendo basicamente a mesma coisa que o Mandetta fazia, porque o Taishi também não tem dados, né? E aí os caras vão lá e pegam aqueles testes chineses lá que tem eficácia de 20% ou 30%, sei lá, e querem aplicar esta merda aqui no Brasil, dizendo agora vai dar certo, né? Cara, é tudo paliativo, é tudo empulhação. Ninguém sabe porra nenhuma. E aí fica difícil, né, cara? Bom, e aí eu disse aqui o seguinte, olha, a primeira fala não é algo isolado, tem um contexto claro e evidente como a luz do sol. É a coerência bolsonarista, a mesma coerência da Carla Zambelli, né, que seria uma espécie de vedete bolsonarista que pede para pegar coronavírus logo e ficar imune, como ela disse ali em entrevista ao Pânico. E aí chega o ponto que eu quero destacar aqui. Se a poderologia dos psicopatas do poder, de Lobachevsky, que é um livro tão celebrado pelos bolsonaristas, porque enfim, um livro indicado pelo próprio Olavo de Carvalho, que inclusive eu tenho esse livro aqui também em casa, já dei uma lida nele, é muito bom, só que para estudar esse livro eu tenho que pegar um tempo mais calmo aí para ver os pontos fundamentais. Mas em síntese, o Lobachevsky diz que geralmente os psicopatas no poder, eles são tão habilidosos naquilo que fazem, que eles conseguem manipular as massas para que elas se tornem histéricas, tá? Você tem vários autores que falam do poder das massas. Eu vou deixar uma bibliografia aí embaixo para vocês procurarem alguns livros, que é bem interessante. E por fim, né? Se a poderologia dos psicopatas do poder vale para a esquerda e para os comunistas, por que raios, ora bolas, não valeria também para a direita? Será que só tem psicopata na esquerda? Porque admitir isso seria o mesmo que admitir uma falácia de que o fruto da psicopatia seja a mera ideologia. A ideologia ajuda, de fato, mas não é a única motivação. Aliás, a ideologia ela se adequa muito à própria psicopatia, né, de quem a elabora, isso é verdade. Ora raios, como eu disse aqui, né, por que não valeria também para a direita? Com isso não estou dizendo que psicopata, ou melhor, né, eu tô gripado, gente, desculpa aí. Mas eu não estou dizendo que o Bolsonaro é um psicopata. Eu cheguei assim, minha impressão pessoal, eu acho que o Bolsonaro é um narcisista. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas entre um narcisista e psicopata, existe um caminho grande a andar, tá? Então não dá pra dizer. Aí fica a cargo de cada um, eu não fiz nenhum diagnóstico, eu não tenho capacidade para fazê-lo, né? E atestar aqui o Bolsonaro psicopata. Mas ele, no mínimo, é mais esperto do que a gente pensava. Ou então as pessoas que estão ao lado dele, certo? Então a mensagem desse vídeo aqui é você fazer um exercício que tente sair um pouco, né, da sua visão puramente ideológica da questão baseada em narrativas e comece a ver o que realmente está acontecendo. Porque essas coisas, pelo amor de Deus, não são coincidências, meus amiguinhos. Sinto lhes dizer. O que eu estou vendo aí é pessoas que fazem dissimulação à torta e à direita e na maior cara de pau. E tudo isso em vista de ganhar pontos com a massa. E aí tem outro livro que eu poderia indicar aqui, do próprio Olavo também, que é deixa eu pegar ele aqui, ó, Desinformação, do Tenente-General Ion Mikhail Pachepa. Geralmente quando você pega esses livros e você, não, mas isso aí é tática globalista ou é tática eurasiana e blá blá blá.
Bom, tá, mas a tática em si mesmo, ela tem a sua eficiência, certo? Então, se ela tem eficiência, ela pode ser usada por qualquer um, certo? Não só por comunistas, certo? Ou eu estou errado? Assistam o meu vídeo sobre o Maquiavel Pedagogo. Essa é a mensagem aí para este final. Então, até mais.